Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à Maternidade Cristocêntrica. Esse é o nosso primeiro vídeo por aqui pelo YouTube, na nossa jornada 365. Nós iremos ler a Bíblia durante todo o ano de 2025. Eu vou dizer pra vocês que eu passei 2 anos querendo fazer parte de clube de livros e nenhum deles deu certo. E hoje nós estamos aqui tendo essa conversa para iniciarmos 2025 lendo o melhor livro, o livro mais importante das nossas vidas. Eu quero te dizer que somos todos amigos, né? Estamos todos aprendendo. O líder desse grupo é Jesus. Ele que trouxe todos vocês até aqui. Eu confesso que eu orei pedindo 3 pessoas, não vejam como falta de fé. E o Senhor, até o momento, né, o nosso grupo hoje possui 13 pessoas e isso é maravilhoso. Eu creio que é uma jornada que irá mudar nossas vidas. Quando nós avançamos em conhecimento de Deus, em conhecimento do Senhor, nós não ficamos as mesmas pessoas. Então, a nossa conversa de hoje, ela é 3 blocos. Ela é por que não lemos a Bíblia? Porque devemos ler a Bíblia e as ferramentas que nós iremos usar nessa jornada que nos auxiliarão a ler a Bíblia durante o ano de 2025, porque sabemos que temos as nossas correrias, o trabalho, e conseguir ler a Bíblia, priorizar a leitura da Bíblia e entender mesmo diante das demandas. Vamos começar então pelo mais importante, lendo a nossa Bíblia. Em João 17, esse foi o primeiro versículo que eu compartilhei com vocês lá do grupo. Esta é a vida eterna, que te conheçam, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está em João 17, versículo 3. Quem disse isso aqui foi o próprio Jesus. Jesus, antes do momento dele de crucificação, ele deu alguns discursos, fez algumas orações, preparando os discípulos para o que viria a acontecer. E essa aqui é uma oração. Até no título está dizendo, Jesus ora por si mesmo. Eu vou ler do 17, a partir do 1. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, gente, quando Jesus fala assim, a vida eterna é essa, a gente tem que parar e prestar atenção. Opa, a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. Conhecer o único Deus verdadeiro. E como nós conhecemos? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. A Bíblia, ela é a autorrevelação do Senhor. E se a gente não lê, a gente fica aquém de conhecê-lo mais. E por falar em conhecer, eu gostaria de falar com vocês algo muito interessante. Conhecer para um judeu, para um hebreu, ele tem uma relação mais profunda do que para nós, por exemplo. Vocês vão ver muito eu fazendo um pouquinho dessa separação entre nós ocidentais e os hebreus. Porque a palavra de Deus ela foi escrita em um idioma. E às vezes, para a gente poder entender a profundidade que o Senhor está falando conosco, o sentido das palavras, a gente vai precisar fazer essa separação. Então, para nós ocidentais, conhecer é tido até um pouco assim como é que eu posso dizer? Com um pouco de superficialidade. Por exemplo, eu posso ir a uma festa de aniversário de uma amiga, a amiga me apresentar o namorado dela e eu falar que eu o conheci. Né? Às vezes até conhecer é mais raso, quando a gente usa uma palavra assim mais pesquisa, estudo, é até um pouco mais profundo do que conhecer. Conhecer para um hebreu é uma conexão mais profunda, é muito mais do que só ter informações, é uma conexão emocional e espiritual, uma conexão que vai fazer você conhecer essa pessoa e se apaixonar ainda mais por ela. Mais ou menos ligada assim, aí eu te dizer assim, olha, em 10 anos de casamento, eu tenho conhecido muito mais o meu marido. Eu e o Joe estamos nos conhecendo mais a cada dia. Então é uma conexão, é algo muito mais forte. Falando da obra Bíblia, ela é uma história contínua. Dentro dessa história tem historiazinhas fragmentadas e às vezes a gente meio que se perde nos detalhes dessa história. Tem um autor que vai ajudar muito a gente, que é o Marcos Botelho. E ele tem um livro que se chama Mosaico Bíblico. Ele vai explicar que a Bíblia é como se fosse um mosaico. Sabe uma obra que você olhando de longe é um desenho, mas se você olha de perto são pedacinhos de caquinhos que vai formando o desenho? Peraí que eu vou mostrar o livro. Olha, um mosaico. De longe é um desenho, de perto são os caquinhos. Esse livro é muito bom. Ao decorrer da nossa leitura, eu vou jogar alguns pedacinhos deles pra gente poder enriquecer a nossa leitura. Então, o livro é uma grande história e Deus se revela, Deus se apresenta dentro dessa grande narrativa. E a gente pode enxergar a Bíblia como Deus gosta de conversar. Deus gosta de falar como Ele é, o que Ele gosta, quais são os afetos do coração dele. E a gente vai ler e conhecer mais, o conhecer mais, segundo a palavra na sua origem hebraica, ao Senhor. Esse aqui, então, é por que devemos ler a Bíblia.
E por que a gente não lê a Bíblia? Bom, eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que por que a gente não lê a Bíblia. E se você tiver algum motivo pelo qual você acha que você não consegue ler a Bíblia, eu queria pedir pra você colocar nos comentários, tá bom? Eu acho que a gente não lê a Bíblia primeiro porque ela é grande. A gente não lê a Bíblia porque criou-se um mito de que adianta ler e não entender. Mas se a gente não ler, a gente não vai entender. Eu acho que quando a gente procura ler a Bíblia, a gente vai nesses termos acadêmicos da teologia. Exegese, hermenêutica, tarará. Aí até que a gente entende aquilo lá, a gente meio que perde o foco. Mas se a gente lê, eu vou falar pra vocês, gente, a gente lê a Bíblia toda. O Senhor vai despertar paixões na gente, interesses assim. Depois nós vamos conversar. Antigamente não se lia a Bíblia porque a leitura era muito difícil. E olha, não temos mais essa desculpa. Tem tradução de tudo que é jeito. Hoje a gente lê a Bíblia como a gente lê um livro de uma história. A gente pode escolher a tradução que a gente mais se identifica e tal. E tudo mais. A gente não lê a Bíblia porque exige disciplina. Um ano inteiro, gente, 365 dias. A gente tem o costume de abandonar as coisas no meio do caminho. Mas nós vamos conseguir ler a Bíblia toda em nome de Jesus. Uma coisa que a gente vai fazer para a gente conseguir ler a Bíblia toda é fazer da leitura anual o nosso devocional, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. A gente vai falar mais um pouquinho das ferramentas daqui pra frente. Mas a gente lê a Bíblia como se fossem pílulas. E isso a gente tem que quebrar em nós mesmos. Porque a gente tem o péssimo hábito de fazer assim. Vamos ver o que o senhor vai falar comigo hoje, pã. E, gente, é um costume, um hábito que vem se cultivando por anos. Então a gente tem que quebrar um pouco disso. Porque quando a gente lê a Bíblia, qualquer parte da Bíblia, o Senhor tem algo pra falar conosco. A gente dificilmente vai fazer, vamos ver o que o Senhor vai me... Levítico, Levítico não. Aí a gente vai lá pra Salmos, né? E Levítico, gente, eu vou dizer pra vocês, apaixonada em Levítico. Tô apaixonada em Levítico. E outra situação, a gente tem uma mania de mistificar as coisas. Eu espero que vocês entendam a nuance que eu quero falar agora, com muito temor no meu coração. A gente lê a Bíblia achando que a gente tem que sentir no coração de ler a Bíblia. Mas você faz academia? Quem faz academia, parabéns, eu não faço. A gente não faz academia toda vez com vontade de ir fazer academia. Já fui atleta, fui treinar por obrigação muitas vezes. A gente vai na força do ódio. A gente vai na disciplina. Ler a palavra de Deus não é diferente. É disciplina. Muitas vezes a gente vai pro secreto com o Senhor. Muitas vezes a gente vai pra palavra de Deus por pura disciplina. E chega lá, somos recompensados pela doce revelação do Espírito Santo. Então assim, eu não tô com muita vontade. Disciplina. Disciplina. Encaminhando agora para nossa terceira parte, as ferramentas que a gente vai usar para ler a Bíblia em 365 dias. Eu queria compartilhar com vocês algo que talvez vai motivar. Eu demorei muito pra ler a Bíblia toda. Eu digo que demorei porque eu nasci num lar evangélico, fiquei um tempo fora da igreja, mas a minha vida praticamente toda era dentro da igreja. E eu fui ler a Bíblia toda em 2022, quando eu tinha 2 filhos pequenos. Então assim, eu falei assim, por muito tempo eu falei assim, mas eu demorei muito pra ler a Bíblia. O Senhor é tão perfeito, gente, ele não desperdiça nada, né? Então assim, se eu conseguir ler a Bíblia o Pedro tinha 1 ano e 8 meses, eu acordava de madrugada ainda. Aquela trocação de fralda, um menininho de 4 anos, tagarela, super ativo. Eu tava trabalhando meio período na época, sabe? Eu consegui, sabe? Eu tive que eliminar algumas coisas, eu tive que deixar algumas coisas e botar essas coisas pra depois. Por exemplo, assim, eu quero ouvir um podcast, uma coisa que eu gosto muito de ouvir. Não coloquei a leitura ainda em dia. Então, primeiro eu vou colocar a leitura, depois eu vou ouvir o podcast. E por falar em ouvir podcast, uma coisa que a gente vai fazer. Gente, a gente vai tentar ler. Vamos nos disciplinar a tentar ler. Mas se a gente não conseguir ler, a gente vai pedir ajuda. A gente vai pedir ajuda pro nosso amigo. Então, um amigo muito legal, que Deus o tenha em memória, que é o Cid Moreira. Por muitas vezes eu não conseguia ler a Bíblia, então eu escutava. E aí a gente vai ter aquela escutativa. Por muitas vezes eu limpava a casa, tananã, tananã, e o Cid, ele tem uma maneira muito legal de narrar a Bíblia, e eu gosto de ouvir ele narrando, não um outro narrador, porque ele é como se fosse uma história. Você vai ouvindo, tem som de cavalo, tem som de tambor, tem fundo musical, as falas são pausadas, e isso facilita a gente entender, enquanto a gente tá faxinando a casa, quando a gente tá lavando no banheiro, e pra gente colocar sempre a nossa leitura em dia. Então é isso, vamos sempre nos disciplinar a ler. Se a gente não conseguir ler, a gente chama o Cid, tá? Temos o aplicativo que vai monitorar a nossa leitura. Já mandei o link pra vocês, espero que vocês tenham conseguido baixar. Quem não conseguiu baixar, me manda uma mensagem, tá? O aplicativo é YouVersion, eu acho que é assim que fala. E aí, se você clicar no link que eu mandei, ele já vai te mandar logo pro nosso grupo, que nós temos um grupinho dentro do aplicativo, da leitura cronológica. Nós vamos ler em ordem cronológica. É a melhor forma de ler a Bíblia, tá? A gente vai entendendo melhor da história.
da história do povo de Israel. E, consequentemente, a gente vai conhecendo melhor o caráter de Deus de forma contínua. E a gente vai entendendo também a nossa história, como chegamos até aqui. Toda vez que a gente iniciar um livro, nós vamos ver um videozinho do Bible Project, que eles são muito didáticos, é desenho, eles falam... A forma que eles falam é muito didática e é com desenhos, aquilo facilita o entendimento do livro, porque são muitas obras literárias diferentes. Então você vai sair, por exemplo, de um livro histórico e vai para um livro poético e você vai ficar meio assim. Então a gente vai, antes de começar, vamos lá, Gênesis. Vamos ver o videozinho do Project Bible Project, vamos lá, para Gênesis. A gente vai ver o videozinho do Bible Project e vai ver o videozinho e depois a gente vai começar a nossa leitura, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Os judeus, eles fazem um ciclo da Torá durante todo o ano. Então, eles vão dividindo em porções semanais. A gente vai começar e vai dar mais ou menos as porções semanais deles. Isso é muito legal. De cada semana, eu vou tentar trazer algo pra vocês um pouco mais detalhado sobre aquela porção semanal. É bem legal, vai ser bem interessante. Tá, e o que vai acontecer se a gente parar diante de um tema difícil, um tempo de difícil entendimento, no Antigo Testamento mesmo tem tantas histórias que a gente precisa ir um pouco além para poder tentar entender. Por exemplo, uma questão, Jacó e Esaú, Sara preferia um, não preferia o outro. São histórias assim que é um pouco difícil da gente entender logo de cara. O que vai acontecer quando a gente chegar nesses temas mais difíceis? Primeiro, a gente vai procurar fontes. Quando acontecia isso comigo, eu procurava fontes judaicas para me ajudar. E é claro que a gente precisa ter uma sabedoria bem grande, porque a gente sabe que tem judeus que não acreditam na vinda do Messias e tem judeus messiânicos. Eu, durante 2 anos, tive a graça de conhecer a sinagoga Beit Miklat, que é da minha prima é judia messiânica. Então, eu pude compreender muitas coisas sobre o Antigo Testamento, estudando as porções da Torá com eles, e tem sido muito abençoador pra mim, e eu espero poder compartilhar algumas coisas com vocês também. E depois a gente vai pra alguns teólogos. Uma coisa que eu tenho que falar é muito importante. Por exemplo, a gente vai ter uma fonte, vamos supor, esses videozinhos da internet. O Bible Project, ele é muito confiável. Então eu vou tentar trazer só materiais muito confiáveis pra vocês. Porque tinha um videozinho, uma época que eu fui pesquisar sobre Efésios, tinha uma deusa lá, chamada Diana. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fui tentar pesquisar, né? Aí eu cheguei num videozinho. Aí esse videozinho dizia que a deusa Diana tinha cultos, prostituição cultual no templo da Diana. E aí, ok, eu achei que tinha. E aí eu fui perguntar pra inteligência artificial e ela me deu bola. Ela falou, não, isso tá errado. Não, por causa de uma característica dela, e essa característica não bate com outras deusas sim, mas não bate com essa característica. Fiquei meio duvidosa, ok. E aí eu procurei uma terceira fonte de um historiador cristão, que também traremos conteúdos dele aqui pra enriquecer a nossa leitura, conteúdos bem curtinhos pra enriquecer a nossa leitura. Falou não, confirmou. Não, realmente essa característica dela. Então, muitas pessoas confundem, mas não é. Então, assim, a gente vai se deparar com isso também. Então, é importante a gente ter essa pesquisa, esse filtro de pesquisa. E uma coisa que eu gostaria, uma coisa que eu tô pensando, estou orando para termos a ajuda dos universitários. Quero pedir auxílio, mensagens de alguns pastores para estar falando em algum determinado tema com a gente no decorrer desse ano. Me ajudem a orar. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, perseverem. A palavra é perseverança. Gente, atrasou um dia, põe o Cid pra cantar, presta atenção bonitinho, vamos perseverar. É por causa de, às vezes, pensamentos como esses que a gente abandona a leitura diária. Primeira coisa que a gente vai fazer, que nem eu tinha comentado com vocês antes, tá? A gente vai fazer da leitura cronológica o nosso devocional. E creiam, o Senhor falará tremendamente com vocês. Eu digo que eu sou cientificamente comprovada com isso, porque já fazia tempo que eu já não estava fazendo mais assim um devocional, ler um capítulo. Eu já estava fazendo devocional só na leitura cronológica. E aí até que eu vi um podcast, o Rodolfo Abrantes disse que ele vai fazendo em looping, e ele vai lendo assim, e vai fazendo da leitura cronológica o devocional dele. Então eu estou cientificamente embasada no Rodolfo Abrantes, tá? Gente, o que eu quero falar pra vocês? Rabisquem a Bíblia de vocês, põe post-it, vai colocando, tem dúvida? Põe lá a dúvida, um dia o Senhor vai revelar, Senhor, uma coisa muito importante, gente, ok, passamos por uma passagem da Bíblia em que não entendemos muito bem, a gente pode anotar, ver mais pra frente, e ok, vai ter passagens que a gente vai ler, vai ter passagens que a gente vai parar, e quando o Senhor te parar naquela palavra, fica ali, mora naquela palavra, que o Senhor vai se aprofundar, gente, é maravilhoso, é lindo demais, por exemplo,
dou umas riscadinhas, escrevo de caneta. Aí andei colando uns post-itzinhos pra não colar a caneta, que depois dá pra coisar. E aí eu quero falar pra vocês assim, ó. Vocês, pais. Sabe essa aqui, ó? Sabe qual é o nome dessa aqui? Bibloca. Davi que apelidou. Essa aqui é minha bibloca. E essa bibloca aqui, depois que eu terminar de ler ela vai ser do Davi. E eu quero iniciar com vocês, provocar vocês nesse ato profético de colocar assim, ó, você que é pai, ó, tem gente aqui que tem 3 filhos, hein? Vai ter que ler, ó, 3 vezes, pelo menos, hein? Ó, colocar aqui, ó, para, tananana. E no final da leitura bíblica, você vai deixar uma dedicatória do que o Senhor trabalhou em você, de como que foi ler a Bíblia toda, e você vai entregar essa Bíblia pro teu filho. Porque a gente, às vezes, a gente compra uma Bíblia. E a gente vai usando aquela Bíblia, depois que ela tá velha, a gente compra uma outra. E vai ficando aquela coleção de Bíblias velhas, às vezes, em casa. Então, faça da sua Bíblia um legado escrito pro seu filho, um legado material pro teu filho. Você vai falar assim, essa Bíblia aqui é a Bíblia do meu pai, a Bíblia de estudo. Vai ter anotação. Vai ter passagem que não vai ter. Talvez esse lugar que não tá anotado seu, é pro teu filho anotar. Entendeu? Então, quero te provocar a fazer isso, tá? Essa Bíblia aqui já é do Davi. Ano que vem, vou comprar uma para o Pedro. Quando eu li o ano passado, em 2022, eu li uma outra Bíblia. E em 2023, não consegui encerrar. Agora que nós vamos começar esse novo grupo, eu li 90%, gente. Mas aí, você fala, nossa, 90%. Ficou um monte de livro pra trás. Então, como nós vamos começar o nosso super mega clube do livro, eu vou reler essa aqui novamente. Então, ela vai ficar um pouco mais riscadinha. A vocês. Um jejum, gente, vamos jejuar? Um jejum, assim, de 4 horas. Período da manhã ou período da tarde. Você que sabe como que você quer fazer, jejum total, jejum parcial. Vamos orar para que o Senhor tenha liberdade para agir em nós, para que Ele desfaça toda a limitação da nossa mente, para que Ele nos dê força, para que o nosso espírito esteja sensível ao que o Senhor vai ministrar nos nossos corações durante todos esses dias. Encerrar, deixando uma palavra para vocês. Está em 2 Crônicas 16:9. Sou apaixonada nesse versículo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Gente, quando eu vejo esse versículo, eu fico pensando, sabe aquelas apresentações de criança, que sempre tem uma criança que faz de forma mais autêntica e ela rouba a cena de todo mundo? Embora você veja todas as outras crianças, você tá vendo aquela criança autêntica. Eu fico pensando assim, Senhor, que eu seja essa criança autêntica na apresentação, porque o Senhor vai continuar olhando atentamente todos os seus filhos na terra, mas eu quero ser aquela que tá chamando atenção pra ele, sabe? Senhor, olha pra mim, olha aqui pra mim, e que nós possamos atrair o olhar do Senhor de forma atenta, sabe? De forma diferenciada nessa dedicação de lermos a palavra juntos durante o ano de 2025. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse momento tão precioso. Pai, eu sou grata pela vida de cada um que está aqui nesse grupo. Senhor, queremos colocar o ano de 2025 nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Queremos consagrar ao Senhor a nossa leitura, Pai. Pedir que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo nos lembre em dias de adversidade a perseverança no Senhor. Que nós possamos terminar o ano de 2025 mais cheios do Teu Espírito Santo, mais conhecidos do Senhor e o Senhor mais conhecido de nós. Que o Senhor esteja abençoando a nossa jornada, Pai. Porque sabemos que as nossas vidas não serão mais as mesmas. Eu oro para que o Senhor dê forças, eu oro para que o Senhor nos ajude a identificar quais são as distrações que nos impedem de nos dedicar à leitura da Tua Palavra, ao conhecimento do Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, o ano de 2025. Eu oro pelos meus irmãos, consagro a Ti essa equipe, esse grupo tão abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou mandando mais informações no grupo.